Sejam bem-vindos ao FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. A missão do podcast é para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, para viver uma vida melhor. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha o vídeo para umas 10 pessoas e Deus te abençoe. No programa de hoje vamos falar sobre falta de conhecimento da verdade nos tempos atuais. E vamos falar sobre os erros que o homem comete quando ele se torna ignorante com relação à verdade, ok? E temos aqui o nosso amigo e irmão, também é pastor, Agnaldo Guimarães. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão e pastor. Obrigado, Omar. Pode parar por aí o currículo, né? Senão, como nós estávamos falando, gera muita expectativa, o risco de decepção é grande. Professor também. Segura por aí. Antes de mais nada, Deus te abençoe a sua vida. Eu te agradeço por ter aceitado o convite. E vamos para as perguntas? Está preparado? Vamos lá. E muito obrigado pelo convite. Amém, obrigado. Não repare, por favor, se às vezes eu ficar meio apoiado aqui, só porque eu fiz a cirurgia no ombro, então estou um pouco... Melhoras. Não tô por aí, mas vamos lá. Já melhoras. Vamos lá, vamos começar por umas perguntas normais. Hoje em dia, pastor, a gente está vivendo uma vida bem complicada em relação a essa era digital, né? Que as pessoas chegam, começam a ver vários reels, vários vídeos e acabam vendo esses vídeos e meio que tendo um sentimento nesses vídeos, apoiando esses vídeos, tendo uma relação com esses vídeos mais do que ter uma relação com a palavra, ok? Aí vamos supor, eu tô com um problema na minha vida e vejo um vídeo melhor, eu dou aquela chorada, nossa... Pego pela emoção. Exato, pego pela emoção. Então, queria falar muito, as pessoas estão sendo influenciadas pela mídia, que são Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Por vários vídeos, muitas pessoas os vídeos que elas veem não são de Deus, mas ao mesmo tempo elas acham que é de Deus, ok? Sim. Como podemos discernir se o vídeo compartilhado que fala de Deus, se é de Deus ou não é de Deus? Porque muitos dos vídeos que a gente vê, existe um sentimento diferenciado. As pessoas chegam, falam de Deus, propõem de Deus e tal. Não tô falando de vários irmãos que fazem esses trabalhos dessas bênçãos, mas eu falo de vários palestrantes que fazem esse tipo de trabalho e que mal influenciam essas pessoas que não têm... elas não são culpáveis em ver esses vídeos e acabar tendo um sentimento e acabar entendendo errado a palavra e não acabar entendendo de onde vem essa palavra. Sim. O que você acha de tudo que a gente meio comentou aí? Sim. Na verdade, o problema hoje é a superficialidade. É a falta de você buscar se aprofundar realmente no que você está ouvindo. Paulo ensinou nas suas cartas que havia um povo em Bereia que ele disse que era melhor do que os outros. Uhum. E no que é que ele estava dizendo que ele era melhor do que os outros? Digamos que era uma igreja, onde ele estava pregando, e ele, no decorrer da pregação, ele percebeu, e aí depois ele comenta, que os de Bereia eram melhores, ele julgou melhores do que os outros, porque o povo de Bereia, ele ouvia o que Paulo estava pregando, mas eles iam nas escrituras conferir se era aquilo mesmo. Ok. O que talvez para outros seria um terror. Exato. Para esse pessoal, como você está falando, que às vezes é muito superficial, vai lá, grava um videozinho e tal, e não tem... Para esse pessoal, a pior coisa que pode acontecer é alguém ir conferir ou se o que eu estou falando tem fundamento. Exato. Mas por que tem tantos que fazem isso hoje? Porque eles sabem que o pessoal não vai conferir. Entendeu? Entendi. Achei a palavra bonitinha, pegou, falou o que eu queria ouvir, e aí vai. Se fizer como esse povo de Bereia,
ir conferir se aquilo que você leu tem fundamento, você vai escapar das armadilhas. Eu vou citar um exemplo para você que me veio agora na lembrança. Uma vez um amigo me mostrou um livro que ele estava lendo. Eu fiquei muito impressionado porque eu sabia que ele não gostava de ler. Mas ele falou, não, esse livro é muito legal. Tô lendo e achei incrível. Eu falei, deixa eu ver. Era um livro do Paulo Coelho. E eu não lembro agora o título do livro, vou buscar depois me informar. E eu lembro que eu comecei a ler e eu falei que estranho. É como se fosse uma mensagem muito cristã, mas ela não fala de Jesus. Ok, fui pegar no prefácio, fui ler exatamente aquilo, aí Paulo Coelho estava explicando que aquilo ele tirou de uma pregação que ele ouviu de um frei, 1300 e alguma coisa, e que ele tirou as partes que falava de Jesus e misturava religião e publicou. Postou para ter, como eu vou falar, prestígio, né? Às vezes Exatamente. você pega uma palavra boa, mas ela não vem da palavra correta, ou do mandamento certo, ou da palavra de Deus. Mas o que acontece aí traz prestígio pessoal, né? Exato. Esse caso do Paulo Coelho é um caso meio engraçado, porque normalmente as pessoas pegam alguma coisa e colocam Deus no meio para dar uma... Exato. E Paulo Coelho fez o contrário, ele tirou Deus. Ou falar muito de amor e falar que é de Deus. É. O que acontece hoje, que a gente vê vários vídeos falando de amor, falando de paixão, falando de relacionamento, mas muitos deles não são de Deus. Isso Sim. prejudica a emoção das pessoas. As pessoas veem, elas colocam da seguinte maneira, que se é amor, não pode ser algo que não seja de Deus, porque Deus é amor. Exato. Você pega, na verdade, você cria falsas verdades, né? O que acontece é que as pessoas estão indo muito no sentimento, mais sentimento e menos razão. Exatamente. E Deus é mais razão e menos sentimento. Porque Deus é justiça. Exatamente. E esse é o erro de várias pessoas. As pessoas estão caindo por esse problema, por esse motivo, que elas vêm padecer nesse mundo, né? Deus é amor. Ok. A Bíblia nos ensina isso. Porém, ele é um amor e ele é a verdade. Ok. Ele é a verdade, é o caminho, é a vida. Então, o amor dele é um amor verdadeiro. É um amor, mas esse amor não pactua com a falsidade, não pactua com o erro. E o problema, como eu estava falando essas mensagens hoje muito rasas, é que o que eu tenho observado, a gente acaba observando pessoas que curtem, comentam algumas mensagens, alguma coisa, a gente acaba acompanhando. E o que eu percebi que há em comum é que as pessoas que gostam desse tipo de mensagem, eu não vou citar os pregadores que fazem esse tipo de coisa. Se quiser, fica à vontade. Mas que quando você pega as pessoas, ao mesmo tempo, elas compartilham mensagens desse cara, dessas pessoas, e de repente você olha no grupo, essa mesma pessoa compartilhou uma mensagem espírita, se enganou, uma mensagem budista, e que ela não percebe, né? Não percebe que é as heresias, exato, porque ela não se aprofunda em nada. E aí você percebe que realmente é aquilo que você disse. São pessoas que são levadas sempre pela emoção, mas que, na verdade, elas não se aprofundam naquilo que elas leem e se aquilo é verdade mesmo. Se fez bem pro meu ego, se me confortou nesse momento, para que importa se é verdade ou não? O problema é que mais à frente você vai enfrentar outras situações e que essa mentira, esse engano, não vai te sustentar. Entendi. A verdade é o que sustenta. A verdade sustenta, a palavra sustenta. Sim. A emoção, não, ela não sustenta. Ou seja, devemos nos cuidar com esses pregadores, que hoje em dia que dizem que são ministros do evangelho, Sim. ou usam a palavra de Deus para se beneficiar absurdamente, né? Para mim, muitos não são pregadores, mas eles são palestrantes, né? Hoje... Que acabam afetando a vida das pessoas, a vida emocional da pessoa. Isso. Porque imagina, eu acho que você tem filhos. Tenho. Netos. Também. Ok, eu não sei se você tem... Eu sei que você tem filhos grandes, mas você não tem filhos jovens. Tenho um filho com 28, tenho uma filha com 24 e um com 16. Então, com 16, vamos dar um exemplo. Imagina teu filho com 16, se você não conseguir observar a vida dele, monitorar no sentido cuidar,
Não muito, você não pode fazer isso, tal. Cuidar. E ele vai lá ver uns vídeos que são bizarros, ok? Uhum. Bizarros aos mandamentos, aos pensamentos do evangelho. Ele vai lá, curte, compartilha e vem e fala: nossa, que bênção, mas muitos não são de Deus. Uhum. Você entendeu? Porque as pessoas estão mais influenciadas pela era digital e não pela Sim, palavra. Você sim. entendeu? Porque as pessoas, eu quero sentimento, é amor, mas muitos não são de Deus. O problema é que a palavra ela exige estudo. Aham. Você, Conhecimento, né? conhecimento. Se você tiver um conhecimento superficial da palavra, você pode ser enganado por alguém usando a palavra. Ok. Quando o diabo foi tentar Jesus, o Aham. que ele usou? Ele usou algum livro de filosofia? Ele usou alguma ideia dele? Não. Ele pegou a palavra. Ok. Ele colocou uma mentira que é o oposto Ele da disse, ó, verdade, né? está escrito. Aham. E Jesus falava, o problema é Aham. que ele foi falar com o autor do livro, né, cara? Esse é o problema. Ele E errou Jesus e falava, mas está ele escrito tentou, também. né? Ele Exatamente. tentou. Mas para você ver o cúmulo o cúmulo não, e eu acho que é algo muito que nos ensina, é muito didático, Aham. porque ali mostra que é possível alguém que está usando a palavra de Deus estar te enganando? Aham. Sim, é o que o diabo usou para Exato. quando o diabo foi tentar, quando a serpente, o diabo lá no paraíso foi tentar Eva. Eva, o que que ele disse? Ó, eu tive uma ideia, não sei o quê. Uhum. Ele, não, o que é que foi que Deus disse mesmo? Ele enganou. E aí ela falou, não, ele disse isso. E ela falou, Aham. não, não é assim. Mas olha que ele começa usando Deus. Sim. Usar Deus sempre foi o argumento dos piores canalhas, dos piores patifes, dos piores seres que já pisaram na face da terra. Aham. Eles sempre usaram o nome de Deus, God's will, Uhum. né? Não, é a vontade de Deus para Aham. cometer as piores atrocidades. É. Sempre o pior problema do ser humano e, na verdade, o pior problema que o ser humano pode fazer é dar brecha ao diabo e entrar para tentar argumentar ou trocar a ideia, tipo falar, Deus fez isso, mas não existe isso. Uh-uh. Então o diabo ele tenta muito enganar as pessoas colocando Deus no meio. Sim, 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 sim. e desde o princípio a gente viu isso com Eva. Ou, por exemplo, Jesus estava sendo atentado no deserto e o diabo falou: mas não está escrito isso, isso. Então ele foi falando da palavra, mas contra a Exatamente. palavra. Ou seja, ele mudou a Exatamente. palavra. Isso. E o Exatamente. maior erro das pessoas, o que eu vejo hoje, elas estão enganadas. Ou seja, a palavra está aqui e o diabo coloca um tanto assim perto da palavra que às vezes, e muitas das vezes não é da palavra e acaba enganando muitas vezes. Aí você chega e vê um cara, não vou citar nomes, com seguidores e tal, e você fala, pô, o cara é de Deus só porque ele mencionou Deus. Só Não, que isso é um você tem que ver absurdo. o testemunho da pessoa. Exatamente. Exato, para ver se Deus estava na vida dele. Exatamente. Eu sei, eu conheço que eu sei também que o diabo também pode abençoar. Não é porque a pessoa conseguiu se beneficiar usando Deus que você deve colocar toda a credibilidade que você tem na vida da pessoa. Esse é o maior erro que a Não, gente vê exatamente. na era digital. E cada dia tá piorando. Cada dia esses adolescentes, essas pessoas, esses jovens, caem nessa tentação. E é complicado, né? Porque às vezes, muitas vezes é os nossos filhos. Teu filho de 6 anos, né? O meu filho tem um e-mail e hoje eu tenho medo. Sim. O Ruth estava na minha casa e o meu filho estava vendo cogumelos. Não sei se você conhece. Não, Conhece? Não conhece? É cogumelos não. aquele, o Jorge e tal, enfim. Acho que eu tô muito velho. É, não é do seu tempo. Não, não. Aí o Woody falou: pô, mas por que você não coloca as 3 palavrinhas? Aí eu falei: 3 palavrinhas? Nem conhecia. Põe esmilinguido. Você entendeu? Mas aqueles cogumelon ou My Name is Chick ou não sei, enfim. Às vezes eles estão passando vídeos desde pequeno pro meu filho, coisas erradas que eu não Sim, consigo ver, mas o diabo sim, tá usando esses vídeos sim. para tentar enganar a cabeça dele desde De uma forma subliminar. bebê ou desde jovem. Então a gente Sim, deve cuidar os nossos filhos hoje em dia, sim, né? totalmente. É um cuidado muito grande que a gente tem que ter hoje,
em selecionar o que principalmente uma criança, quanto mais nova, menos tem Exato, discernimento, exato. e ele Mas é bom está cuidar desde o assistindo. princípio, né? Claro, porque desde o princípio ele é criança ali, ele está assistindo aquilo que você colocou para ele assistir, Uhum, e parte do princípio que você é o pai, está cuidando. Se tu colocou aquilo, você concorda com aquilo, exato. Agora né? eu compartilhei com o Ruth também. O Ruth tá aí, né? Ontem eu fui dar de mamar pro meu filho. E olha como Uhum. é que o meu filho, ele segue os meus passos e repete os meus passos. E no meio do do caminho para ir na sala para dar de mamar, tinha a cadeirinha dele que é de metal, pequena. Eu cheguei e bati ela com minha perna para eu passar. Aí eu só olho para trás, meu filho chegou e bateu, chutou a porta, só porque eu chutei, ele chutou. Exatamente. E eu comecei a rir. Aí eu dei de mamar pra ele rindo, porque, pá, Uhum. desde pequeno, 1 ano e meio já tá seguindo os passos do pai. Ensina a criança no caminho que deve andar. Exato. Isso é E, fato. exatamente. Mas essa questão toda é como eu falei que o grande problema hoje é a superficialidade. A questão da internet hoje, de você poder ter uma quantidade gigantesca de opções do que fazer. Uhum. De as pessoas se habituaram a não ler livros. No máximo, ler um livro se tiver lá 7 passos para não sei o quê. Exato. Pra ser rico. Exato. Não, resuma para mim, Resuma. né? Resuma para mim. E isso é terrível, porque você não consegue mais ter profundidade em nada. Exato. Ah, Falta de conhecimento, né? exato, hoje você vai escrever algo, você vai fazer alguma coisa, e você lembra de uma frase bonita que você lembrou, você vai buscar no Google quem é o autor, alguma coisa, e coloca aquilo. E Aham. você cita. Mas você não leu a obra. Exato. E aí Esses a dias. quantidade de frases Aham. fora de contexto que você pega sendo citadas em palestras, em pregações e etc., é um absurdo. Que quando você fala, cara, o autor não era isso que o autor estava querendo dizer. É quando você pega alguém dizendo, usando numa palestra motivacional, tudo posso naquele que me fortalece. Aham. Uau! O cara Aham. fala, rapaz, eu sou super-homem. Quando você vai O ler, capítulo, né? Paulo tá falando, cara, eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei apanhar, levar chibatadas, eu tudo posso naquele que me Mas Cristo está fortalece. comigo. Exato. E aí, quando se explica isso, a pessoa fala, não, acho que isso aí eu não queria. Aham. Poxa, quando na verdade é que ele está mostrando sim, que você pode viver qualquer tipo de situação que Deus está contigo. Ainda que venham as adversidades, ele vai estar contigo. O problema é que hoje todo mundo está vivendo aquela vida de Instagram. Aham. Aquela vida maravilhosa. Porque Aham. ninguém coloca o tombo, né? Exato. Todo mundo só coloca o salto. Exato. O tombo ninguém Só coloca no as Instagram. bênçãos. Exatamente. E todo mundo fica achando que a vida é aquilo. Essa superficialidade, ela é terrível, porque tá criando uma geração de pessoas frustradas. Porque ela olha no Instagram e vê aquilo e pensa, não, todo mundo tem uma vida assim, só eu não. Uhum. O que há de errado comigo? Não tô ganhando dinheiro, Por que será? Deus não me abençoa? Por que Deus abençoa todos esses problemas, todas Aham. essas pessoas, aliás, e eu não? Por que as pessoas têm essa vida de comercial de margarina Aham. e eu tenho uma vida cheia de problemas? As pessoas, ninguém quer ouvir Jesus dizendo, no mundo tereis aflições. Para eles não importa se depois ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não, não. Essa parte do no mundo tereis aflições, essa parte pula. Ou exclui, né? Ele é na cabeça É, delas. nin- Tipo, não tô vendo. todo, É invisível. todo mundo quer ler Aquilo que elas e querem. ouvir falar O que que ela... os 3 jovens foram salvos do fogo da fornalha. Aham. Ninguém quer lembrar que eles tiveram que entrar na fornalha. Exato. Quando falo de Daniel, Daniel foi salvo da cova dos leões. Tá, mas você soube que ele passou a noite inteira ouvindo, sentindo o bafo do leão. Clamando, né? Então, não querem. Essa parte ninguém quer. Mas isso é o quê? É falta de, ao invés de você ler a Bíblia, você pega aquelas caixinhas de promessas. A pessoa quer uma orientação, ela ora, Deus, Senhor, me dá uma orientação. E ela não pega a Bíblia. Isso é Ela fato. vai na caixinha de promessas. Aham. Porque é óbvio, ali não vai ter nada falando, viu? Corrija os teus caminhos. Ali só vai dizer assim, ó, eu te abençoarei, Eu serei tinha essa contigo. caixinha quando me converti. Hoje já não uso mais. Nem sei onde tá. O pastor Rude sabe que eu, Porque conheci a verdade, né? nas aulas no IBQV, eu usava umas palavras bem duras até sobre a caixinha de promessas. Ah, Eu falava que era a caixinha do diabo, aham. porque
é terrível. Ela te leva para uma realidade que não é a da Bíblia, não é a do Evangelho. Aham, Ela te leva para uma vida de Instagram. aham. Só tem bênção. Aliás, o Rafa tem que marcar o Rude. Já marca ele, Rafa. O pastor Rude vai lembrar das aulas no IBQV que eu falava muito sobre isso. O conhecimento sempre foi o que trouxe a evolução para a humanidade. Os vários ramos do conhecimento sempre foram o que fizeram com que o mundo crescesse. A própria Bíblia, quando nós pegamos a Bíblia, você pega de Gênesis a Apocalipse, ainda que você tenha um espaço ali de em torno de 1.600 anos entre um livro e outro, e mais de 40 autores, ainda assim você vê uma continuidade, você vê um crescimento. É como se você visse a vida de uma pessoa Uhum, que nasceu na ignorância, lá no paraíso, mas chega no Apocalipse pleno do conhecimento. Hoje, se a pessoa quiser, ela tem o conhecimento do princípio, do meio e do uhum. fim. É só você pegar a Bíblia de Gênesis, passa pela tua própria vida, o presente, e vai para o futuro até o Apocalipse. Você tem o princípio e o fim de todas as coisas. Você tem Entendi. tudo. Mas para isso você precisa ler, você precisa estudar. Há uma falsa impressão de que as personagens bíblicas não liam, não estudavam. Mas quando você vai ver na Bíblia, todos eles estudaram. Uhum, Até mesmo Paulo, que já era extremamente na religião judaica, uhum, ele era alguém criado, como ele disse, o maior orgulho dele, criado aos pés de Gamaliel. aham, Gamaliel, quando você faz alguns estudos sobre o judaísmo, até hoje ele é considerado, junto com Maimônides e outros grandes rabãs, uhum. mestre de mestres, um dos maiores que houve. E independente do que a Bíblia fala, Paulo foi criado aos pés desse cara. Aham, Então imagina o que Paulo tinha de conhecimento. Mas mesmo assim, quando o Paulo fica cego no caminho de Damasco, etc e tal, aham, dali até ele começar a pregar, são 3 anos, que pouca gente percebe isso. aham. O que ele ficou fazendo esses 3 anos? Esses 3 anos ele ficou estudando, ficou sendo orientado, Buscando o buscando, e conhecimento. aí ele saiu pregar. E Aham. aí ele saiu. O problema hoje é que as pessoas, por preguiça, Ignorância também. ignorância, não estudam. Olha só, a preparação até chegar a Jesus, nós temos todo o Velho Testamento. Sim. E todo o Velho Testamento são de pessoas que tiveram a inspiração de Deus para estudar e se dedicar e preparar o caminho para Jesus. Uhum. Há uma teoria, ainda que controversa, mas eu acho que ela tem um fundo de realidade muito grande, que Jesus preparou todo o Oriente, ali, o Velho Testamento, o judaísmo preparou a questão do Oriente Uhum. para a vinda de Jesus. Tanto que os judeus, ali é óbvio, que estavam esperando, os egípcios tinham todo o conhecimento do que eram os judeus, e aqueles magos que vieram do Oriente em busca do Messias, que Aham. estava nascendo, sinal que também no Oriente, não só ali no Oriente Médio, mas no Oriente eles tinham conhecimento de que iria vir um Messias. Certo. Naquele tempo, o que seria o resto do mundo, já que não tínhamos ainda o conhecimento das Américas, nada? Europa. Aham. Na Europa, nós temos a filosofia grega, que começa lá desde de Tales de Mileto, com os pré-socráticos, vai evoluindo, evoluindo, chegando em Sócrates, chega Platão, Aristóteles. Se tu prestar atenção, há um crescimento na filosofia grega que aponta para Jesus. Uhum. Tanto que quando Paulo chega na Grécia e começa a falar de Jesus, era algo que para eles era novo, mas a base filosófica do que eles entendiam permitia com que sim, é algo, esse Deus que você está pregando é um Deus novo para nós. Mas nós entendemos do que você está falando porque os nossos filósofos Aham. têm caminhado para esse tipo de Deus que você Pra está esse falando aí. caminho, né? Exatamente. Então, o conhecimento, sempre em todos desde o ramo do judaísmo, do Oriente, porque os magos, que chamam mago hoje seria uma conotação ruim, né? Ah, Mas quando você vai entender o significado de magos, é estudiosos. Então, os estudiosos perceberam que estava nascendo ou o eram os Messias. filósofos, Isso, né? Na exatamente. palavra que a gente pode usar hoje, E né? olha a curiosidade, Omar. Ah, Os filósofos, esses magos, chegam em Jerusalém, aham. perguntando.
Cadê o Messias? Cadê? Porque é óbvio que esse pessoal aí, eles são os judeus, é o príncipe deles que está nascendo, eles sabem. Aham. Em Jerusalém, eles olhavam para o outro. Quem? Falou, Messias? Nós vimos a sua estrela, o seu sinal, nasceu. Sim. Peraí. Aí vai Herodes, convoca o Sinédrio, pega para os sacerdotes lá e falou, viu, tem uns caras aí dizendo que nasceu o Messias. Alguém está sabendo alguma coisa? Coisa bizarra, né? E todos eles falaram, cara, não estamos sabendo de nada. Aham. Olha a curiosidade, os religiosos não perceberam o nascimento do Messias. Os estudiosos Perceberam? perceberam. Ou seja, os filósofos, estudiosos, Os que usavam o nome de Deus, não os que perceberam. administravam o templo, Aham. o Messias nasceu e eles Ou não seja, perceberam. muitos religiosos estão dormindo hoje em Uhum. dia e os estudiosos estão atentos. Hoje Que a está gente acontecendo pode- algo curioso. Ah, Tem os coaches, que eu acho muito legal. aham. Acho muito legal mesmo. Mas tem alguns pregadores que andam incomodados com que os coaches estão dando uma de pregador. Ok. E eu falei, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque vocês, pregadores, começaram também a dar uma de coach em cima do altar. Exato. Ao invés de vocês pregar a palavra, vocês começaram a se preocupar mais com a forma do que com o conteúdo. Exato. E agora vocês ficam reclamando porque vocês deram umas de coach e estão bravos porque os caras estão bancando uma de pregador. Exato. Falei, vamos voltar todo mundo, cada um pro seu lugar? Eu, Que é coisa... eu acredito que antigamente muitos homens não deixaram de falar a verdade, por isso que Deus começou a usar as mulheres. Sim. E Deus começou a usar as mulheres. E muitas mulheres não deram conta. Então agora, hoje em dia, Deus está usando muitos coach. Eu não sei se vou usar coach ou palestrantes ou pregadores. É. Deus que vai julgar. Mas eu acredito que muitos são de Deus. Sim, mas com muitos certeza. também não são. Então a Não, pessoa deve... muitos perceberam que é um bom mercado. Exato. Que esse mercado cristão, esse mercado gospel tem um público grande, fiel, cativo. É complicado quando a pessoa quer se beneficiar absurdamente através da palavra. Isso eu já fico irritado, né? Sim. Mas eu sei que também Deus usa muitas pessoas para se beneficiar dele, Uhum. para a pessoa sobreviver, mas a Sim, pessoa sim. está reta no altar com Deus, mas muitos não estão. Sim. Mas não vai caber a mim, a você, a outra pessoa julgar. Mas a Não, gente está não, comentando não. para as pessoas cuidem os Claro. vídeos, cuidem os rios, cuidem as palavras, os versos, as frases, porque muitas vezes eu já vi pregadores e pastores postando frases que não são da Não Bíblia, são são bíblicas. filósofas. São Ou aquele... espíritas, Isso, nada a ver. É como exatamente. se você está falando de Deus, chega a falar da vida pós-morte, que é Isso. negócio de espiritismo. É complicado. A verdade é que eu acredito muito que Deus usa quem Ele quer. Aham. E que muitos coaches, seja a palavra que nós dermos para eles, palestrantes, Aham. são pessoas que Deus usa para pregar a palavra, Aham. sem sombra de dúvida. O problema não é Deus usar as pessoas. O problema é quando as pessoas usam Deus. Exato. Aí é que vem o problema. Exato. Aí E o problema também é distorce. quando as pessoas são influenciadas por pessoas que dizem sou de Deus, mas muitos não são. É complicado. Exatamente. Ou seja, É isso muitos mesmo. estão perdidos por falta de conhecimento, estão escravizados pela ignorância de não querer conhecer a verdade. Exato. Mas muitos conhecem a verdade e já estão libertos. Como diz João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, ele estava em meio a uma longa discussão, uma das mais longas que Jesus tem, o capítulo 8 Aham, de João, justamente sobre essa questão de quem ele era. sim. Porque as pessoas não conseguiam aceitar quem era Jesus. Eles não sabiam que Jesus era a verdade. Exatamente, eles não conseguiam. E eles não conseguiam aceitar quem eles eram. Aham. Nem quem Jesus era e nem quem eles eram. Nem eles sabiam quem eram, Não, mas... Jesus falava que eles precisavam ser libertos, e eles disseram, que libertos? Nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos. Eu entendi. Eu acho que Jesus pegou e falou, cara, você quer que eu faça por ordem alfabética de quem vocês já foram escravos? Você quer que eu lembre Egito, Assíria, Babilônia, no momento Roma? Que história é essa, né? E eu acho que aí Jesus falou, cara, vocês
Vocês não sabem que eu estava com Abraão, vocês não sabem que eu estava com Isaac, com Jacó, Ele com cita José, justamente com Davi, com todos. ele cita justamente isso em seguida, Sim, sobre Abraão. Ele fala, sim, cara, Abraão ansiou por ver o meu dia e se sim, alegrou. E aí ele sim. diz, pô, como assim? Você não tem nem 50 anos, conheceu Abraão? É justamente nessa passagem Aham. do capítulo 8, onde ele fala sobre a verdade. Mas muita gente usa essa questão de conhecereis a verdade também completamente fora do contexto. Certo, Porque essa concordo. verdade é verdade a respeito de quem é Jesus. Sim, E as pessoas usam no contexto de querer pegar e falar, não, eu tenho a verdade. exato. Isso é Se fato. conheça a verdade e eu vou... É tipo assim, Eu vou seria te quando mostrar a eu vou te verdade. libertar. O amor é verdade. Nossa, isso é o caos. Eu tive uma situação Ah, de como pastor aconselhando um homem, um senhor, ele abandonou a esposa e aí estava com uma outra mulher, se afundou em bebidas, em drogas e me contaram, e eu conheci esse cara de tempos atrás. Eu fui, procurei, resgatei, levei na época para uma clínica de tratamento em Londrina e ali aconselhando, ele se recuperou, etc. Fui falar com a ex-esposa dele, reconciliando o casamento. Essa que tinha separado o casamento e que levou ele até as drogas e tudo, sim. você não tem ideia do que essa mulher falava comigo. Ah, Ela disse que eu era um falso homem de Deus, falso porque um profeta. homem de Deus não iria separar duas pessoas que se amam. Ah, isso eu ouço direto. Falei, meu amigo, eu falei, como assim? Ele era casado, você era amante dele. Exato. Esse é um grande problema que a gente está vivendo hoje, né? A gente vê muitos relacionamentos de amantes ou mulheres que pescam maridos que já estão casados bem de vida. Na verdade, o diabo coloca brechas na vida dos homens ou coloca uma serpente no meio que você acaba vendo uma mulher. Hoje em dia não dá pra comentar sobre as mulheres, porque as quase todas, não vou falar todas, mas muitas mulheres elas andam tipo erradas, andam com vestidos que dá pra ver, Provocantes. provocantes que dá pra ver o corpo Sim, inteiro. sim. Então eu sou casado e quando eu vejo uma certa mulher assim, eu desvio meus olhos e eu falo, Uhum. Deus me ajude. A primeira coisa que passa é isso, porque cara, quando eu vejo uma mulher, homem, quem não, as mulheres que não sabem homem, eles têm uma sensibilidade difícil. Então quando Uma você, questão hormonal, né? exato, você vê uma mulher, eu amo minha esposa, mas se eu ver uma mulher com cortes e tal, e hoje também usam, né, tem seios em todo Tem lugar, de e tudo hoje. botox, aí você vê a Aham. mulher e acaba sendo, você vendo a mulher, você acha que é mulher e Tentado. é homem, né? Muitas vezes também, Tem né? isso também. Então, muitas das vezes você vê a mulher e você É fala, meu difícil Deus, hoje, viu? é difícil. Então, hoje é complicado, porque você tá tendo que caminhar em uma linha, em um caminho para você não ter problemas com sua família, com seu Deus, né? E acabam tendo pessoas provocando, né? Para cá Você e tem para que, lá. você tem que fazer como Jó. Jó É, disse: fiz um pacto com os meus olhos, amém? de não colocar, que não olharia para a virgem ou para Sim, outra mulher. sim. Então hoje é difícil porque as mulheres elas estão pescando muitos homens casados por falta de homem no mundo, porque Eu, eu, já. eu comento às vezes brincando, né, com as Ah. pessoas. Eu falei, cara, como tá fácil hoje, cara. Porque no meu tempo, rapaz, eu sei a dificuldade que deu para eu casar, viu? Graças a Deus A que minha sou esposa, a casado minha hoje, esposa né? para eu casar com ela, eu ouvi alguns nãos dela. Ah, Deu sério? uma luta, não é fácil. Eu falei, hoje em dia, cara, Tá. hoje em dia, meu Deus, Tá cara, fácil cadê os pra eles e homens? tá difícil pra gente. A gente que é É, casado, mas é a maneira de falar, né? mas tem que Mas é fazer como o Jó, fazer complicado. um pacto com os É olhos. complicado, é complicado. Então a gente vive numa vida digital que temos que. É complicado. A falta de informação prejudica a nossa vida, porém, o que fazer para não atingir a nossa vida? A gente falou já, aqui, ó, oportunidade que as pessoas têm de conhecer a verdade, mas que a negam por falta de discernimento. Discernimento, sim. E por causa da fé, né? Muitas pessoas, a gente vê hoje em dia, elas conhecem a verdade, Mas essa verdade não é a que eles querem. ok, mas a negam por falta de discernimento. E Sim. alguns por fé, mas a gente vê muito por falta de conhecimento. O que fazer com essas pessoas? As pessoas
conhecem a Deus, conhecem a verdade, mas por falta de conhecimento, elas não querem ver aquilo que elas não querem ver. Ou seja, Uhum. elas deixam aqueles versículos que elas não querem reconhecer, elas tapam na parede. E aquilo que elas vê benefício para sua vida, onde vai ser melhor para sua vida amorosa, vida financeira, espiritual, elas captam para elas. Sim. Mas esses versículos que vai prejudicar a minha vida, eu não quero ver. Vou deixar separado, vou deixar na Sim. caixa, como fala, no e-mail, vou excluir, vou deixar, ou Deixar no vou spam. encaminhar, vou deixar no spam. É complicado, né? Sim, na verdade, a primeira coisa essa pessoa precisa compreender é que esses versículos que ela teoricamente acha que prejudicam ela, na verdade, são esses que vão salvar ela. Amém. Isso é verdade. Isso é fato. Porque é, ninguém gosta de ser repreendido, Ai, mas a Bíblia nos ensina em Provérbios que o homem sábio, quando ele é repreendido, ele aprende e cresce. Aham, Já o tolo, ele fecha os ouvidos e afunda. aham, E a Bíblia tem várias passagens em que nos mostra isso. Inclusive, acho que ontem eu postei isso, que se você andar com as pessoas sábias, você se tornará mais sábio ainda. aham. Se você pegar e Dá com mais andar tolo. com o tolo, o caminho é o Como mesmo, você diz vai a ficar mais palavra tolo. Hebreus 12:6, pois o Senhor disciplina quem ama e Exatamente. educa todo aquele quem... Exatamente. Então, a primeira coisa é entender que as palavras que na Bíblia são duras e que muitas vezes fala, não, isso eu não quero para mim, provavelmente são as palavras mais necessárias para a sua vida. Porque aquilo que te incomoda é aquilo que você está precisando. Aham, Aquilo que você ouve, que você fala, que te deixa numa posição confortável, que você fala, não, é isso mesmo, sim, isso aí você não precisa. complicado. Exatamente, isso aí vai te deixar no mesmo lugar onde você está, não é algo que vai te trazer crescimento. Ok, Tudo que te leva para uma zona de conforto, ele não te traz crescimento. Aquilo que te confronta, não afronta, confronta, isso sim vai fazer com que você cresça. sim. E esse é o problema. Eu vejo por mim, eu me forço muitas vezes a assistir vídeos que eu não gosto, Mas para porque ter... eu não concordo. Ok, A ler coisas que eu discordo totalmente. totalmente, mas eu preciso, por vários motivos, fazer isso. Saber o que está acontecendo. Para saber o que está acontecendo. Primeiro, entender meus irmãos, porque eu tenho irmãos, estou falando de irmãos no sentido da igreja, Espirituais, é. mas mesmo de outras religiões, ou até um ateu, eu Uhum, preciso entender quais são os motivos dele. uhum. Como é que eu vou argumentar, e eu gosto muito de argumentar, Aham, se você ouve minhas pregações, aham. você vê que minhas pregações, elas não Elas são têm, elas detalhadas são muito totalmente. Aham, argumentação. aham. Eu não tenho aquela introdução incrível, eu não tenho aquela aplicação maravilhosa, Direto ao ponto. mas o meu forte é a argumentação, Uhum, é a lógica. Só que para eu aplicar a lógica, para eu aplicar a argumentação, eu preciso entender o que é que na cabeça da pessoa que está ali na frente, ele está tendo de barreiras. Então, quando eu vou escrever um texto, ou eu vou preparar alguma coisa, eu mesmo começo a me questionar. uhum. Escrevi, digitei, e aí eu falo, tá bom, agora que argumento eu posso usar contra isso? E aí eu vou pesquisar. Eu vou tentar desmontar o meu argumento. E para desmontar o que eu penso, eu tenho que entender o que as pessoas que pensam diferente, quais são as bases do argumento dela. Aham, Eu preciso para ser é, é, um professor, para ser um pastor, eu preciso entender o que é que as pessoas usam como argumento para não aceitar a palavra. uhum, E por isso eu estudo. uhum. Óbvio que sempre tem a inspiração do Espírito Santo, tem a direção dele, mas o Jesus disse que o Espírito Santo viria nos lembrar Uhum. daquilo que ele ensinou. Sim, Ou seja, o Espírito Santo, ele não te ensina algo novo. Não existe novidade. A exato. Bíblia está aí, ela é a mesma. A Bíblia é novidade. Sempre foi Exatamente. as boas O que o novas. Espírito Santo vai te fazer é te direcionar e te dar o discernimento Sim, de você entender aquela palavra. amém.
Esse é o que ela vai fazer, mas você vai ter que pegar e estudar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que buscar. E nisso você vai buscar em inúmeros caminhos, em Exato. inúmeros lugares, para você entender qual é o contra-argumento. Isso eu falo em tudo. No Aham. meu posicionamento religioso, político, social, econômico, trabalho, em tudo. Eu procuro fazer uma das coisas que hoje é a coisa mais difícil, Ah, ouvir o outro lado. aham. Ouvir o outro lado. Porque o outro lado tem argumentos também, e bons, E a gente vai ter que debater o outro lado, porque Deus nos colocou para sempre. debater. Não vamos deixar eles falar mentira, sendo que a gente já conhece a verdade, né? Você, Essa é a realidade. talvez quem nos assista agora vai, Não, pode falar, vai me dizer que eu pastor. sou extremamente herético, como Vai, que eu vou dizer? deixa Deus te usar. Mas eu sempre fiquei assim impressionado com que história é essa, que quando as pessoas estão indo lá, os seres celestiais estão indo prestar contas para Deus, o diabo também vem. Né? Cara, você lê Jó e você fala, quê? O que o diabo tá fazendo aí? E Deus batendo papo com ele? Cara, Deus dá até a oportunidade do diabo falar. Aham, Quando a serpente foi tentar Eva, Deus não estava dormindo. aham. Ele sabia o que estava acontecendo. Sabe qual E ele é? não concorda? É Aham, óbvio que não. sim, Ele sabia. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, aham. ele sabia que ele era Deus. E Jesus estava ali e permitiu ele falar. Ele E, não falou, vá de retro, cala a boca, Satanás. Não, pode sim. falar. Então, hoje eu acho um absurdo quando as pessoas não deixam. Não, esse cara é do mal, esse cara eu não concordo com o que ele fala, então eu não vou deixar ele falar. Cara, como assim? Deixa ele falar, ele tem o direito de falar. Eu vou ouvir e nós vamos chegar a uma conclusão. Sabe por que Deus ele mencionou o mal na Bíblia? Para nós hoje, as pessoas que estamos vivos no mundo, para a gente conhecer o diabo, para a gente conhecer o maior inimigo de Deus e o nosso inimigo também. Por isso que ele mencionou Exatamente. todos os passos que o diabo fez para Exato. tentar, para matar, para ir atrás, para derrubar, Isso para as mesmo. pessoas pecarem. Então, desde o princípio, quando o diabo riu, né, e deixou a Eva cair, ou Adão e Eva caírem, o próprio Deus, ele queria mencionar isso através do profeta Moisés, para ele Sim, mencionar isso para a gente hoje ver o exatamente. relato que aconteceu. E entender. Entender com quem que a gente está brincando. Não é uma brincadeira, na verdade, com quem a gente está Exatamente. tendo guerra. Porque a Bíblia diz Exatamente. que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra as Exatamente. potestades, é contra o próprio inimigo de Deus, Você né? conhecer realmente quem é o diabo. Eu falo que o diabo é terrível. Eu conheci um cara, já era bem velhinho e ele morreu e eu ficava sempre. Uma frase dele me marcou. Ele falava, cara, o diabo é respeitado porque é velho. Ah, Ele queria usar aquilo em favor dele, porque ele já estava velho e dizia que tinha que respeitar ele. sim, Ele não era cristão, óbvio que senão ele não ia ficar se comparando ao diabo. sim. Mas, quando as pessoas tentam entender o mal, o diabo, você tem que entender o seguinte. Primeiro, a primeira compreensão que você tem que ter é que não, ele não é Deus, ele não é equivalente a Deus. Aham. Segundo, ele não é o inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Porque inimigo supõe uma paridade de armas. E é diferente. Deus, a grande diferença entre Deus e o resto, como dizia Isaías, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo. Então, mesmo Lúcifer, que Lúcifer é um erro, né? Ah. O nome Lúcifer, até eu preguei esse dia, agora vou eu falar um erro aqui. Na Lúcifer é um verdade, erro de tradução. o certo é a gente falar diabo, porque as É pessoas diabo precisam mesmo. entender Isso, que é o é o diabo, diabo. não é um Isso, negócio que não existe, é um isso. negócio que existe e vocês têm que cuidar. O diabo não É, tá aqui para tentar, para brincar, para tentar mesmo. exatamente. Lúcifer foi um erro de tradução quando traduziram da Septuaginta para Vulgata, e aí houve um erro de tradução e criaram um nome que não existe. Aham, Mas que ele é o nosso inimigo, que ele é um ser que nós temos o poder de de repreendê-lo confrontar, de também. repreender, Exato. exatamente, mas que tem que tomar todo o cuidado. Tem que cuidar porque quando você abre brecha para ele, ele vai entrar com Vai tudo. entrar com Com tudo, tudo. e ele tem muita experiência, tá Tem. aí há milênios, Exato. e que os demônios, e que ele não está, ele não é como Deus, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Sim. Mas nós temos um terço dos anjos Ele não é. caídos, ele tem uma frota, ele tem Um um exército. exército muito grande. Sim.
E esse exército está em toda parte. Não tá pra brincar. Não E tá. esse exército, ele, por exemplo, me viu nascer. Uhum, Quando eu nasci, tinha demônio ali. aham. Hoje nós estamos aqui fazendo esse podcast, Eles estão. eles estão por aí. E eles Exato. estão ouvindo o que a gente está falando. Sim. Então me conhece. Ele sabe aonde me tentar. Ele sabe meu ponto fraco. Uhum, Ele sabe aonde que ele vai pegar e falar, eu conheço. uhum. Ele percebe quando eu fico olhando demais para uma coisa, ou para alguém, como você citou antes, ele fala, ah, é aqui. Aham. Ele percebe quando você, por exemplo, recebe um troco errado e não fala nada. Ou ele brinca com seus sentimentos usando alguém. Exatamente, porque ele conhece seu ponto fraco. Exato. E então, esse mal, para você enfrentar e para você conhecer ele, é justamente você vai ter que ir para a palavra. E é justamente, eu concordo totalmente com o que você disse, que o fato de Deus na Bíblia citar várias vezes O diabo. o diabo é justamente para que nós saibamos como ele age, saibamos que ele é real, não é uma historinha, e saibamos que se nós não nos agarrarmos com Deus, nós vamos ficar na mão Para dele. sabermos usar as armaduras, o capacete contra ele. Exatamente. Isso é fato. Eu sozinho, Aham. cara, eu não tenho condição de lutar com o diabo, não, cara. Nem eu. Não tenho nenhuma condição. Eu sou Nada podemos contra ele. Agora, eu e Deus, Opa, aí a mudou. coisa Mudou muda a de história. figura. Aí a coisa muda de figura. Eu queria conversar, eu queria te fazer uma pergunta, assim, bem interessante. Ah, mas eu vou tentar falar assim, num depoimento, mas ao mesmo tempo vou falar sobre o que fazer. Na verdade, eu queria ouvir o que você acha disso. A gente tá falando muito de Deus, muito de Cristo, Uhum. mas muitos falam de Deus, mas não acreditam em Cristo, Sim, ok? Ou seja, eu posso ir em qualquer lugar com Deus sem Cristo? Ou seja, eu posso ir ao céu com Deus, mas não creio em Cristo? Você entendeu? Ou seja, nem todo mundo conhece a entendi. Deus, pois quem não conhece o Filho não conhece o Pai, né? Exato. E quem não conhece Cristo como o único Salvador, único caminho, única verdade, o Messias, né? Não conhece o Deus único, Deus eterno. Vamos parar para pensar que todo mundo vai nos levar a Deus, que isso, tipo, Deus não Não vai nos existe o levar. caminho, todos os caminhos levam. Porque o que acontece, eu quero tentar expressar. Todas as pessoas pensam que Deus vai nos levar ao céu no fim das contas, Sim, ok? universalistas. Ok? Mas hoje eu crendo em Cristo, eu já não creio na palavra que Deus vai nos levar ao céu. Porque eu Uhum. sei que Cristo foi na cruz por nossa causa, Isso. porque houve lá atrás que Eva comeu da fruta e que Deus já fez a promessa que a semente ia pisar na cabeça da serpente. Sim, Então, esse contexto, as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento e por Sim. falta de crença em Cristo Jesus como o único Salvador. sim. Mas elas, por conta da ignorância, elas estão querendo ver que Deus é o cabeça do céu, que não existe Cristo como único Salvador, que é o diabo que colocou isso no meio, e quer crer nessa palavra, que Deus, ele é o eterno, ele é o misericordioso, ele é o pai de toda a terra, mas o Messias foi um simples profeta, ou Uhum. pessoas dizem, tem pessoas que dizem que Cristo nem existiu, Sim. ok? A verdade, Omar, isso é uma coisa muito interessante, com o que você falou, que alguns veem Jesus como um simples profeta, Ou simples homem, né? ou como um homem, como um filósofo, né? Como um sábio, E muita gente pensa que ele nem existiu. ou que Porque eu nem já ouvi existiu. pessoas, isso é uma história, um conto de fadas, né? Mas as pessoas que não passaram por uma experiência com Cristo, de fato nunca vai conhecer Cristo. Eu acho interessante uma fala do Bono do YouTube. Ah, O Bono, uma vez, estava numa entrevista eu já ouvi falar do Bono, não conheço ele. eu sou muito fã desse cara, meu. O Bono... E ele respondeu o seguinte, porque como esse cara falou, cara, mas você acredita mesmo? Você é cristão de verdade? Ah, E os caras bem ateuzão, sabe? Os caras entrevistando ele. E ele falou, sim,
Mas você acredita em Jesus? Que Ah, houve um homem mesmo chamado Jesus e tal, e que ele é Deus e caraca. etc. Você acredita nisso mesmo? Ah. Ele falou, acredito. Você ora e tudo? Ele falou, cara, eu viajo muito, então nem sempre eu estou em casa com a minha família, mas se eu estou em casa, antes de dormir, reunimos eu, minha esposa e meus filhos e nós oramos Eu juntos. já ouvi isso, ele falando, já E ouvi ele, não, o e ele testemunho pegou dele. e ele falou, mas então você acredita mesmo que em Deus? Você tem certeza? Você acredita nessa história da graça? Ele falou, cara, eu fico apavorado se não existir a graça. Ah, Porque se caraca, não for pela graça, eu tô perdido. Ele caraca. falou, então tu acredita mesmo em Jesus? Em Jesus especificamente? E ele falou, olha, mais de 1 bilhão, bilhões de pessoas na história acreditam em Cristo. Se é uma mentira, uau, que mentira bem contada, hein? Até Porque a própria divisão da história, como nós contamos os anos, é baseada em Cristo, antes e depois de Cristo. Hoje, eles podem pegar e querer mudar a mudança e colocar como na Era Comum e antes da Era Comum, né? Hoje aham, não, eles não estão querendo falar mais antes de Cristo e depois de Cristo. Eles estão falando na Era Comum e antes da Era Comum. aham, Só que qual é a marcação para o início da Era Comum? aham, É o nascimento de Jesus. Aí você fala, então, meu amigo, mesmo, por exemplo, vamos colocar que existem países que têm um calendário à parte, uhum, mas eu trabalho com comércio exterior. uhum, E tudo em comércio exterior é baseado aham, na era cristã. aham, O mundo é baseado. sim. Então, não tem como não ser verdade. E, tirando isso, a minha experiência pessoal com Cristo, não tem como eu negar Jesus depois de tudo que ele já fez na minha vida. Mas, respondendo a sua pergunta, de pessoas achar que Com Deus, podem chegar ao céu, porque eu tenho Deus, eu não preciso de Cristo. aham, Eu não preciso de Cristo, eu tenho Deus. O os, problema é que em todas as religiões, aham, é, eu vou focar nas 3 monoteístas, nas 3 religiões semitas, abraâmicas, vai, vamos focar em Abraão, já que ele é o elo no judaísmo, islamismo e o cristianismo. É, em todas elas, para você chegar ao céu, existe um conjunto de regras. ok. E nós sabemos que se for honesto, se você for honesto, se você for realmente pensar, cara, eu, eu tenho que ser honesto com tudo, você não consegue chegar no céu. Então, com Deus, Você tem Deus, eu creio em Deus, eu tenho em tudo, mas nessa minha religião, ela tem algumas regras para ir para o céu. E se eu pego e sigo todas essas regras, desculpa, mas eu não consegui seguir elas e eu não vou chegar no céu. O cristianismo tem uma coisa que realmente é muito complicada para entender quem não é cristão, a tal da graça. na verdade não De é o alguém Christian. morreu no teu lugar. Aham, Isso é amém. muito complicado, porque o cara fica, cara, como assim? Mas o cara morreu por mim? Sim, ele morreu por você. Por quê? Na Por verdade, amor? por amor. Por amor, porque ele quer te salvar. Cara, mas não sou eu que tenho que pagar? É você que tem que pagar. É você, sim. Aham. Nisso você tá certo, é você que tem que pagar. Mas então como assim? Pois é, mas ele morreu por você. Na verdade, eu vejo assim, Cristo foi na cruz, Sim. mas não foi Cristo que queria ir na cruz. O Uh-uh. próprio Deus, ele queria que Cristo fosse na cruz Se Cristo para nos quisesse ir salvar. para a cruz, ele não teria, no último momento, ele falou, Pai, se for possível, afasta Afasta de de mim mim esse esse cálice, cálice, mas seja seja feita a feita a tua sua vontade. vontade. E depois, novamente, falou, Senhor, se for possível. Era o medo, né? Não sei se você já estudou algo sobre isso, que a Bíblia nos descreve que Jesus suou sangue. Aham. A medicina, a Sim, eu já ouvi medicina falar, sim. fala que são momentos de extrema tensão. Extrema tensão, há uma vasodilatação dos poros e você vê brotar sangue, são pequenas gotículas. Isso não foi exclusivo de Jesus, outras pessoas na história aconteceu isso também. Sim. E a ciência mostra que isso são momentos de uma A tensão própria ciência, indescritível. né, fala. É mais ou menos eu quando chego na fisioterapia e eu vejo o fisioterapeuta chegando para arrumar meu ombro. A tensão é mais ou menos por aí. A ciência mostra isso. Sim. Então Jesus, homem, porque o sacrifício, Jesus é 100% homem, 100% a tal da... Pastor Tiago citou esse dia a união hipostática, né? Que ele falou, Aham. pô, não vou ficar discutindo com um teólogo aí que não sabe nem o que é união hipostática. Aham. Eu achei o máximo aquilo.
A união hipostática de Jesus, 100% homem, 100% Deus, mas quem estava ali sendo sacrificado era Jesus Cristo, homem, né? Porque tinha que ser um sacrifício válido. Essas teorias do kardexismo, dizendo que era um ectoplasma, que não, Deus não poderia morrer na cruz. Tem que entender a história desde o princípio para saber por que Jesus foi na cruz. Exato, isso que as pessoas não querem saber por falta da ignorância. Conhecimento. E conhecimento. Exatamente. Ora, sabe você, quando fala de Jesus ir para a cruz, é muito complicado às vezes para essas pessoas entenderem isso, até a graça pegar, porque era uma sociedade, quando nós vemos todo o mundo moderno, Jesus não nasceu no centro do conhecimento na Grécia. Jesus não nasceu no centro do império, do poderio militar e econômico em Roma. Jesus nasceu, cara, lá em Belém. Belém hoje é uma cidadezinha desse tamanho. Na época, calcula-se que deveria ter no máximo 20 casas. Aí Jesus nasce num lugar daquele, morre numa cruz. Ou seja, é um Deus morto. E esse Deus morto derrubou todos os falsos deuses, todos os outros deuses. Convenhamos que nós cristãos, assim, realmente, as pessoas olham e falam, cara, me explica de novo que eu acho que eu não entendi. Esse cara morreu na cruz e pela morte dele, ele derrotou todos os principados e potestades e nós fomos salvos por um superpoder. Falou, não, pela morte dele. Exato. Mas por quê? Ele falou, pelo princípio de que tudo, e aí em todas as religiões nós percebemos que o que nos tira do céu, o que nos leva ao inferno é o pecado que nós cometemos. E que a nossa vida, por melhor que seja, nós continuamos pecando. Nós pecamos, cara, diariamente. Exato. Diariamente. E é só pela graça que nós podemos ser salvos. Pelo sacrifício, o sacrifício de Jesus. Que esse sacrifício é que nos livra do inferno. Por isso é que ele é o caminho. Hoje, você tem o conhecimento de Jesus, você sabe quem é Jesus, você conhece tudo, você sabe, e você não o aceita, não, você não vai para o céu. Se nós colocarmos uma situação de tempos pretéritos, ou a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, o cara foi criado, o cara nasceu no meio da selva amazônica, aqueles índios, aquelas tribos perdidas, o cara nasce, morre, não ouve nem de Jesus, nem de nada. Qual é a realidade dele? A realidade dele é que Deus sabe quem é ele, e mesmo nos povos indígenas, mesmo em qualquer tipo de povo, eles adoram uma divindade. Exato. Eles dão um outro nome, mas eles sabem que é Deus. E cabe a Deus julgar, né? Exatamente. Nós não vamos ter, eu digo nós homens, não vamos ter certo conhecimento ou certo entendimento, porque nós somos seres divinos, né? Nós somos deuses, então o próprio Deus vai julgar da maneira que ele vê certo ou errado, né? Quando aquele índio, ele vê o céu, vê os pássaros, ele vê a água, ele vê os alimentos, ele vê as coisas, ele fala, cara, existe um Deus. Existe um Deus. Ele não sabe dizer o nome certo desse Deus, ele não sabe. Mas é comprovado isso, quando a gente estuda, quando a gente estuda as mais diversas matérias, que eu fui citar agora, esqueci o nome. Quando a gente estuda, você percebe que existe, a noção de Deus está em todos os povos do mundo. Existe a noção de Deus. Sim. E existem algumas regras que são iguais para todos esses povos. Os mandamentos, né? Exatamente. Então você percebe que há uma fagulha de Deus em todo mundo. É que sabe qual que é o maior problema hoje em dia que a gente vê? As pessoas veem, todas as religiões é o mesmo Deus. Só que elas não entendem que a religião não foi Deus que criou. Não. O próprio homem criou a religião através do diabo para poder confundir a mente deles. Sim. Então, o que acontece? As pessoas pensam, falei de Deus, é de Deus. Falei de Deus, de Deus. Eu falei de amor, é de Deus, é de Deus. Então, todas as religiões vão nos levar a Deus. E isso não é fato. Não. Isso é mentira. Isso é o diabo plantou na cabeça dos homens para poder criar uma religião e para poder condenar elas
eternamente no Na ignorância. inferno, né? Isso. Eu lembrei da matéria antropologia. Ah, Quando a gente estuda antropologia, a gente vê isso. Havia um ditado antigamente, hoje ele não faz muito sentido, mas quer dizer que todos os caminhos levam a Roma. aham, Isso fazia muito sentido nos tempos de Jesus. Inclusive, é um dos 3 fatores que, quando Jesus veio, é considerado que ele veio na plenitude dos tempos. A questão dos caminhos, aham, porque Jesus veio no momento, e uma das coisas as estradas romanas, porque Roma havia conquistado, dominado o mundo praticamente na época, então havia estradas, havia a Pax Romana, porque havia uma paz, então você podia pegar e sair de um país para outro e pregar, porque estava tudo dominado. Havia uma língua comum na época, que era o grego. aham, Todo mundo falava grego. sim, O Evangelho, o Novo Testamento todo foi escrito em grego. aham, Nenhum deles era grego, sim, mas foi escrito em grego, sim. porque era que todos os países hoje É como se fosse o inglês hoje em dia, como se era fosse o inglês. necessário, era Exato. Você necessário. tinha que saber falar grego. Aham, Então, são 3 fatores que, quando nós estudamos, mostram que Jesus veio num momento único da história. E que, por isso que o evangelho se propagou tão rapidamente. Porque havia essas 3 situações. exato. É, e, e, e a questão de que falavam que todos os caminhos levam a Roma é justamente porque era o centro do império. Aham, E então eles faziam caminhos para todos os lugares do império. uhum. Porque eles precisavam deslocar as tropas. Se tem uma revolta aqui, precisavam deslocar as tropas rapidamente para lá. Como E se eles fosse o construíram coração, estradas. né? E eles Que construíram dava pra... estradas para todo lado. Então Exato. todos os caminhos levavam a Roma. É um ditado. É como se fosse São Paulo, via pra tudo. Isso. E as pessoas pegarem e começaram a aplicar isso para Deus. Aham. Todos os caminhos levam a Deus. Exato. Esse é o grande problema, mas é o grande fator que as pessoas estão sendo enganadas Tem por uma, esse pensamento, por essas religiões, né? tem uma série norueguesa chamada Os Caminhos do Senhor. Nossa, você viu até uma série norueguesa? Conta mais. Cara, eu sou viciado em leitura. E séries, Eu sou viciado em história. dá pra ver que é história. Sou viciado. Cara, se você ver minha biblioteca, você vai ficar bobo. Não, dá Você pra vai... ver que você gosta de história, isso é bom. Gosto. E essa série, Os Caminhos do Senhor, ela é muito interessante. Porque a igreja norueguense, norueguense, a igreja, ela é estatal. Aham. Lá você paga teus impostos Uhum. e dos teus impostos eles sustentam a igreja. O governo sustenta. Sim. Parece uma ideia ótima. Uhum. Na prática, Não. governo e igreja, poderes de Estado e igreja, nunca deu Aham. certo. Não existe um único caso na história Não que dá tenha dado certo. certo. Nunca tem E dado. não dá certo lá também. Na verdade, deu certo agora com o Bolsonaro, mas é. Eu discordo, eu acho Tô que deu muito brincando, errado. tô brincando. Eu acho que deu muito errado. Vamos contrair um pouco aí. Então, o que essa série mostra? Os caminhos do Senhor. Eles Ah, começam mostrando a questão de um grande bispo, vamos dizer assim, da igreja, ah, e mostra a questão do problema de uma igreja estatal, que ela acaba se tornando só uma formalidade, aham, afastando completamente de Deus. aham, Inclusive, é muito isso que você disse, aham, porque você percebe como até quando, de repente, o Espírito Santo quer agir, aham. eles repreendem totalmente, Exato. porque foge do quadradinho. Da caixinha, né? Exato. Tem o pai desse bispo, o filho dele tem uma lembrança muito vaga de uma coisa que ele viu quando era criança. E que ele chega, ele abre uma porta e ele vê o pai dele e o vô dele, e de repente ele passa, ele nunca mais vê o avô, e ele tá sempre lá trancado, e futuramente ele vai descobrir que qual é o problema, por que esconderam o avô? Uhum. Ele tinha sido batizado no Espírito Santo. Uau. E Top. isso era inadmissível. Uma coisa que você mencionou, o batismo do Espírito Santo é uma experiência sobrenatural que hoje acontece entre os homens, que é um verdadeiro testemunho de Deus, Sim. que Cristo é o único caminho, a única verdade e é o único Deus que vai te levar a Deus. A gente fala que Jesus é filho, é um simples, eu sempre uso um ditado: filho de peixe, peixinho é. Sim. Então, cara, filho de rei é rei, filho de príncipe é príncipe. Então, pô, Jesus é Deus.
mas tendo um Deus Pai, ele é filho. Então não é querer. Existem pessoas que já tem Deus, como é que Jesus é Deus? Como é que o Espírito Santo é Deus? É Deus, é Trindade, ponto. Não Sim. adianta querer mudar, E né? ele por isso que a Bíblia fala que ele é filho de unigênito. Quando Uhum. fala unigênito, as pessoas pensam, não, porque ele é o único filho. Não. O unigênito é porque é da mesma gênese. Explicando melhor, é do mesmo sangue. Exato. Para a gente conseguir, assim, expressar melhor no entendimento de hoje em dia, né? Exatamente. Eu vou fazer algumas perguntas para você e Vamos lá. depois vou mencionar um versículo bíblico e a gente termina, tá? Com Deus, sem Jesus, há salvação? Com Não, Deus, sem Jesus, há salvação? não. Não. Crendo só em Jesus como filho e crendo em Deus como pai, existe uma salvação. Sim. Ou seja, Você excluiu o Espírito Santo. não. Eu tô mencionando algumas coisas. Você quer que eu inclua tudo? Não. Eu só estou Vamos lá. tentando entender Vamos lá de novo, então. Ó. Vamos lá. Com Deus sem o Espírito Santo há salvação? Não. Não. Ok. A verdade é que não tem como ter um sem o outro. Exato. Então os dois vão, crendo em Cristo, vai chegar a Deus. Então sem Jesus você não vai conseguir ter a salvação, é isso, né? Correto. Então você deve crer totalmente em Cristo Jesus para você conseguir chegar ao Pai, porque sem Cristo Sim. não consegue chegar a Deus, né? Sim. O que acontece quando a pessoa... Você vir, só para te dar um... As pessoas às vezes citam um versículo de uma maneira errada. Quando fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai sem for a mim. Exato. Ele não fala ninguém vai ao Pai. Ele fala ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Exato. Ele não fala vai, porque senão, eu tô aqui, o Pai... Não, Ninguém eu tô vem. no Pai. Ou seja, ele é o caminho. Isso, ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. A não ser por mim. Ué, mas como vem? Você não é o... Não, eu sou. Então, relatando, sem Cristo e Deus, eu creio em Deus, mas não creio em Cristo. O que é que acontece com a pessoa? Inferno direto ou vai para o céu? A questão de julgar quem vai pro céu, pro inferno, Não, mas é muito fora da nossa não, mas alçada. eu quero falar sobre a Bíblia. O que diz a Bíblia? Sim. Crendo em Deus e não crendo em Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, vai ao céu? Não, né? Não. Então é ponto final para as pessoas. Ponto. Tem que entender isso. Isso, precisa entender isso. Beleza. Correto. Isso não sei mesmo. se vai ficar um corte bom, mas tentei. Eu vou citar um versículo, eu tinha que ter citado antes, mas vamos lá. Oséias 4:6. Diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus falando com Oséias. O seu povo rejeitou o conhecimento, então Deus rejeitou o povo de Oséias, né? Que era o Israel, né? Uhum. Para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Ou seja, se você não crê em Deus e você deixa o mandamento de Deus fora dos seus caminhos e dentro do seu coração, você vai acabar se perdendo diante desse mundo, né? Sim, e há uma coisa bem interessante aí. Primeiro ele fala, meu povo pereceu por falta de conhecimento. E aí você pensa, poxa, mas como é que eu ia saber? Ele fala, não. Vocês rejeitaram o conhecimento. Porque o conhecimento estava Vocês lá. tinham acesso. Uhum. Vocês tinham acesso ao conhecimento. Hoje, quem que é o conhecimento? Rejeitaram. O conhecimento é a palavra. E quem é a palavra? A palavra é a Bíblia. E quem é a Bíblia? A Bíblia... Vamos finalizar no modo, falando assim, no formato mais humano. Certo. É Cristo. Sim. Porque tudo converge. O Velho Testamento, você pensou, não, mas o Jesus é o Novo Testamento. Não. O Velho Testamento, ele indica ele a estava Jesus. centralizado em Cristo, ou seja, ele estava apontando para Jesus. Ele é aquilo que eu falei antes, que ele era o Velho Testamento era o preparatório para a vinda do Messias. Não é algo que foi surgindo conforme as coisas foram acontecendo. Não. No Gênesis, versículo como você citou, sim, já desde a queda, que já foi profetizado que o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente, então já está falando de Jesus. Então, desde o Gênesis, mas não a Bíblia Abraão, já indica todos Jesus. já estavam indicando, como Abraão, quando ele foi sacrificar o filho no holocausto, Deus já estava mostrando que o próprio Deus ia sacrificar o filho dele. Então a gente está tentando pôr algumas citações, porque a gente já está no final, que Deus, ele fez isso por amor a você. Ponto final, né? A questão de Abraão me emociona.
Me emociona a hora que justamente Deus pega e fala, não, Abraão, Abraão era louco. fica tranquilo, Abraão, que o cordeiro, eu vou providenciar o cordeiro. Sabe se acontecesse hoje em dia, Deus falando pra gente fazer algo, eu ia pensar que era o diabo. É uma questão sempre de você, de como nós falamos, de você entender o tempo. Era uma época, E para entender a história de Abraão, que ele não podia ter filhos, né? sim, entender o Outro tamanho do contexto, amor né? por aquela criança. Exato. Mas você entender que era uma época em que o sacrifício de crianças, por parte do pai, sacrificar um dos filhos, era algo que hoje realmente soa absurdo, mas Exato. era comum. Exato. Era comum. Todas as religiões tinham isso. De Exato. você sacrificar o filho Exato. em troca de alguma coisa, etc. Então, a cultura aonde Abraão vivia, isso não era algo estranho. Exato. Não era algo estranho. Exato. A né? dor de Abraão é porque, poxa, Eu não podia ter filhos, recebi o filho como um milagre e depois Deus me mandar matar o filho. Ele me manda matar o filho. É extremamente doideira. exato. Mas Abraão, porque ia ficar uma coisa tipo assim, se você pegar e olhar, ia ficar assim, tipo, os demônios ali falando, nós temos discípulos mais fiéis, porque nós pedimos os filhos e eles dão. Deus pediu para Abraão, Abraão não tem. Aí o Abraão foi. O diabo ia falar assim para Deus, você viu que os meus discípulos são os melhores que os teus? Isso é fato. Porque o próprio Deus, o diabo, ele quer sacrifícios, ele quer holocaustos dignos para mostrar que ele é alguém, mas ele não é nada. E o próprio Deus, ele faz umas coisas, meu Deus, doidas. Exato, só que daí, né, a gente sabe, chega lá e Deus fala, não, Abraão, eu vou prover o cordeiro. Amém. E Abraão, né, falou, tu vai prover o cordeiro? Quem que era o cordeiro hoje, se a gente fala na nossa língua? Jesus. Ou porque quando Jesus fala, Abraão ansiou por ver o meu dia. Amém. Daí falou, mas como assim? O que Abraão queria ver? Não, porque Deus falou para ele, eu providenciarei o cordeiro. Exato. Então, Deus anunciou. Exato. Abraão, o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Isso indica também que Deus estava indicando Cristo através de Abraão, né? Sim, sim. Isso é fato. Nós pegamos inúmeras passagens na Bíblia, no Velho Testamento, indicando. Todas indicam. Tudo indica. Tudo prepara o caminho para chegar a Jesus. E quando Jesus chega, aquele povo, os sacerdotes, a religião, como você disse. Povo rebelde, como hoje em dia. Jesus chega e eles não estão sabendo. Os que buscaram conhecimento conseguiram alcançar misericórdia e graça. Vieram do Oriente e falou, viemos conhecer o Messias. Ué, que Messias? Falou, cara, vocês não são sacerdotes do Deus Altíssimo? Somos. Vocês não são aqui do templo? Somos. E vocês não estão sabendo que nasceu o Messias? Viu? Vocês não têm conhecimento? Exato. O conhecimento... Eu acho que não tinham porque eles não buscavam Deus. Não. Eles tinham um sistema religioso. Exato. Porque não buscavam um Deus sincero. E eles queriam relatar e pôr as suas leis, né? As leis humanas, que era a religião de hoje em dia, né? A questão toda, Omar, é que você percebe que Jesus muitas vezes cita na Bíblia, ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. A religião, e precisamos entender também como era quando o povo saiu do Egito, e daí Moisés dá as leis, etc. Era um povo que viveu 400 anos em meio ao paganismo. Era um povo que tinha um coração totalmente endurecido. A primeira coisa que você percebe quando Deus tira eles é que eles começam a se revoltar. Eles tentam construir um bezerro de ouro, porque era o que eles conheciam de religião. Sim. Religião para eles era assim. Tipo, Deus era isso. Um Deus que eles não podiam tocar, umas regras ou uma falta de regras não deu certo. Então, Deus pegou e deu, através de Moisés, várias regras. Quando Jesus chega, na verdade, quando você vai vendo os profetas na sequência, você vai vendo Ezequiel, Jeremias, principalmente, você vai vendo que muitas coisas Deus já vai evoluindo. Por isso que eu disse que a Bíblia, ela evolui. É uma evolução, exato. Exato. Porque conforme o povo vai tendo mais conhecimento. Exato. Aí Deus vai liberando. Até chegar o momento em que Jesus pega e fala, olha,
Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Agora eu tô aqui pessoalmente com vocês. E eu vou mostrar para vocês que é possível viver sem pecado. Exato. É possível o amor. Então, vocês vão precisar entender uma coisa. Olho por olho, dente por dente, Esquecem. esquece. Ah, mas Deus disse, por que que Deus falou? Deus se arrependeu dessa regra? Não, de forma alguma. Acontece que vocês viviam que era assim. Ah, o cara roubou a minha galinha, mata. Aham. Era uma lei? Não, mas o cara pegou, você viu lá, o cara pegou e me deu um tapa. Ah, ele te deu um tapa, corta a perna dele fora. Hoje ele fala pra E perdoar. aí, qual que era o negócio? Pegou e falou, viu, não, vamos botar uma lei. O cara te deu um tapa, ok, você vai poder dar outro tapa nele. Olho por olho, dente por dente. Foi uma evolução, para a época, Aham. foi uma evolução muito grande. Não, isso é justo. Hoje qual que é a evolução? Mas a evolução é quando Jesus disse, aquele que te der, te Um bater tapa, numa face, dê da a outra. Quando ele vem com essa história de perdão, pensa um negócio complicado. Tu já prestou atenção quantas vezes Pedro vai falar com Jesus? Escuta, mas então quantas vezes tem que perdoar? E daí Jesus fala, não, tem que perdoar até ser. Daí Jesus fala, ó, se o cara pegar e vir 7 vezes no dia, Aham. ele pecar contra você. Cara, 7 vezes em um dia. Aham. É muita coisa. E ele pecar contra você. E ele vir arrependido, que essa palavra é importante. Aham. Ele vir arrependido e pedir perdão, você vai ter que perdoar. Tem que aceitar esse perdão. Passa um pouco. Pedro fica. Pedro, Jesus, então até 7 vezes terei que perdoar? Aham. E aí Jesus fala, não 7, Pedro, 70 vezes 7. vezes 7. E aí Pedro fala, mas ele pega, daí ele conta a parábola do credor incompassivo, Aham. né? Que daí ele mostra para Pedro, Pedro, eu vou te deixar uma coisa bem clara. Aham. Se você não perdoar, não é que eu não vou te perdoar, é que até o que já foi perdoado vai ser cancelado. Aham. Porque a parábola do credor incompassivo é uma das parábolas mais chocantes que tem na Bíblia. Porque ela mostra que o perdão que você recebeu de Deus pode ser cancelado. Uhum. Cara, mas, assim, eu fui perdoado. Eu fui perdoado por quem? Por Deus, ele me perdoou. Então acabou. Uhum. E aí naquela parábola Jesus mostra, não acabou. Aham. Se você não perdoar, o teu perdão está cancelado. Aham. E é chocante isso. Sim, isso Porque eu já vi pessoas que tentaram argumentar, falou, não, mas ali Jesus está contando uma parábola do rei com não sei o quê. Uhum. Eu falei, meu amigo, leia o último versículo. Não para no fim da parábola. Exato. Ou eles leem o Liga na primeiro explicação que Jesus fala, e assim também vos fará o meu Pai Celestial, se não perdoardes aos outros. O teu perdão está cancelado. Ele não vai perdoar. Se a pessoa não perdoar, Deus não perdoa. É simples. Cancela o perdão. Exato. Até o do perdão que você tinha Aham. é cancelado. Amém. Isso é complicado, É cara. muito complicado. Então, não adianta. Amar para um cristão não é uma opção, é obrigação. E isso muda tudo. E é uma diferença do cristianismo para todas as outras religiões, quando ele manda você amar os inimigos. Aham. Porque amar ao próximo, a maioria das religiões te ensina a amar ao próximo. Amar o próximo, perdoar o próximo. Perdoar o próximo, mas a hora que Jesus vem e manda você amar o teu inimigo, cara. E orar por ele. Orar por Meu ele e Deus. tal. Você fala, Senhor. Será que Deus mesmo está falando? Mas Deus ele vem sempre contra o nosso pensamento, sempre. Então eu acho que as pessoas que não creem em Jesus devem crer, porque ele sempre vem contra o pensamento dessa maneira. Você me perguntou entendeu? a respeito das pessoas que acreditassem se Jesus existiu de verdade ou não. Quando você tenta imaginar um personagem, você imagina uma figura, que você vai escrever um livro, vai contar uma história, você nunca vai imaginar alguém como Jesus. Nunca, não existe. Porque ele é totalmente contrário ao senso comum, ele é totalmente contrário ao que você... Não, eu vou criar um cara que vai ser um grande herói, vai não sei o quê. Cara, morreu crucificado, nu, numa cruz, exposto vergonhosamente. Não. O cara que iria escrever falou, não. Cara, não, isso eu preciso mudar. Aham. Isso aí não vai dar. Como é que eu vou mudar essa coisa? Não, meu herói vai ser assim. Cara, Jesus é o anti-herói. Uhum. Jesus é um anti... Não, mas então eu vou criar que ele vai morrer e tudo, porque ele vai ser aquele cara valente, ele vai ser aquele cara assim, aquele cara que não, eu vou mesmo e tal. Igual Sansão, né? Mas aquela parte dele falando, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Daí não combina. Aham. Tem uma série de coisas de Jesus ali que você fala, cara, É que na é verdade desconcertante. a verdade é que Deus fez tudo perfeito para nós. Só que a gente, muitas das vezes, por falta
pela ignorância, não aceita a verdade que Deus nos deu. Deus nos fez perfeitos, nós é que nos O perdemos. Senhor nos deu banquete, em banquete ele nos deu a perfeição e a verdade. Sim. Apenas devemos acreditar nela, aceitar Exatamente. ela para sermos salvos. É isso aí. Pastor Aguinaldo, obrigado por aceitar o convite. Foi uma benção. Se quiser mencionar alguma coisa, algum verso, versículo, alguma frase, postar o Insta, fica Na à verdade, vontade. eu te agradeço muito, muito mesmo. Você Muito obrigado pelo gostou convite, gostei demais, me sinto extremamente Amém. honrado pelo Amém. convite. Obrigado por estar conosco também. Eu acho que os versículos já foram citados aqui, mas é fundamental que a gente lembre que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E isso está aberto, essa porta está aberta. Isso é fato. Isso é fato. Amém. Você pode buscar a Jesus. E o que é que eu vou ter que fazer para aceitar Jesus? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. As complicações, quem cria as complicações é o homem. Jesus simplesmente está olhando para você e está dizendo: eu entreguei a minha vida na cruz por você. Tu quer entregar a tua vida para mim? Amém. E qual é a recompensa? A recompensa é a vida eterna. Amém. É isso. A pessoa tem que ter fé para crer nisso. E Sim. parar de ser ignorante, de querer crer em algo que não existe e entender que a única verdade, o único fato é esse. Apenas Sim. crer, ter a fé e dar o primeiro passo. Primeiro vem a razão, depois entra Deus, o próprio Deus, não o homem. Deus entra com sentimento, que é o Espírito Santo. Sim, existem duas graças, a graça universal e a específica. Essa que te dá a vontade de conhecer e de buscar é a graça universal. Ela faz você se interessar. A partir do momento que você entende e você busca, aí vem uma graça específica. A multiforme graça de Deus que se manifesta em cada um de uma maneira diferente. E a partir daí, você entrega a sua vida a Jesus. A partir daí, você é justificado. Não é que você é justo. Você não é justo. Sim. Você foi justificado. É o sangue dele que te justifica. E a partir daí, você começa um processo de santificação que vai te levar à perfeição e chegar a Deus. Amém. Obrigado aí pelo convite, pastor Aguinaldo. Deus te abençoe muito. Acho que vocês entenderam. Comentem, dão um joinha, compartilham, seguem o pastor Aguinaldo. Acho que dá para pôr aí embaixo. Deus abençoe vocês. Até a próxima.